Olá, eu sou o professor Rogério, então hoje, nós vamos, falar um pouquinho aqui sobre a geologia do nosso planeta, Então nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre um dos temas que mais envolve a curiosidade, do ser humano. Então o ser humano muitas vezes ele busca entender as coisas que vêm acontecendo no seu cotidiano. Então nós vivemos em fina uma fina camada, do nosso planeta. Então, nós vivemos em uma camada chamada, litosfera. E como é que essa litosfera, ela é envolvida, Então, como essa litosfera, ela sofre os impactos das camadas inferiores que o planeta, ele tem. Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso e trabalhar esses temas, de uma forma simples, para que atenda às necessidades básicas, e depois que, se for necessário, outros vídeos serão gravados, para a gente poder discutir um pouco cada um desses pormenores, para poder, construir uma teia de conhecimento sobre esses temas, e quais são as suas variedades. Então, se você considera que esse tema ele é interessante, se você considera que os conteúdos que eu estou trabalhando aqui com vocês são conteúdos que estão colaborando, para o desenvolvimento pessoal, e coletivo, você pode deixar aqui o like, que você vai me deixar muito contente. Se você acha que esse conteúdo, a questão da curiosidade sobre esses temas, que nós estamos, conversando um pouco aqui, ele é interessante para a sua formação, compartilhe o canal. Você pode se inscrever também, e com isso, levando a esse conhecimento, para outras pessoas também que estejam interessadas, em ampliar os seus conhecimentos no estudo da geografia, de uma forma, para que nós possamos, interagir essas questões. Então, para início de conversa, nós vamos começar a trabalhar aqui uma visão de tectonismo, e a questão das rochas. Então, as rochas e as tectônicas placas. Então, essas placas tectônicas que são a base, a construção geológica do nosso planeta. Pensando que nós acreditamos que nós estamos em uma base sólida, que o planeta ele segue uma constante, mas nós sabemos que abaixo da crosta nós temos um dinamismo nessas placas, nessas camadas, nessas camadas geológicas que são importantes para, o desenvolvimento da sociedade que vive acima delas. Então, aqui nós temos uma imagem que como seria supostamente a divisão da Terra em todas as suas camadas. Então, a litosfera, as camadas inferiores, os mantos, o núcleo, entre outras camadas que compõem o nosso planeta aí. Então, para nós iniciarmos a nossa conversa aqui, nós temos que entender qual é o tema e o seu objetivo. Então, todos os vídeos aqui que eu gravo, ele tem uma sequência, de objetivos para que a gente possa discutir sobre a sua importância. E o porquê que é necessário se saber sobre esse assunto, Então, no caso, qual é a questão a ser debatida? Então, para o nosso objetivo aqui, é analisar e identificar a formação de rochas e os fenômenos tectônicos. Então, no caso de identificar as rochas e como é que elas se formam na natureza. Então, essas rochas, elas são resultado de vários acidentes geológicos, e esses acidentes geológicos é que dá o formato dessas rochas. E o que provoca os fenômenos tectônicos? Então, o que são esses fenômenos, Então, no caso, terremotos, vulcanismo, entre outros fenômenos que colabora para que ocorra a continuidade da vida nesse planetinha que nós chamamos de Terra. E como é que esses fenômenos eles estão totalmente interligados entre si, E os impactos, desses fenômenos no nosso dia a dia. Então, a nossa habilidade trabalhada aqui é a mesma habilidade que nós estamos trabalhando nos vídeos anteriores, que é analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligada à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise
considerando o modo de vida das populações locais, entre elas as indígenas, quilombolas e as demais comunidades tradicionais, suas práticas agroextrativistas e o compromisso com a sustentabilidade. Então, no caso, o nosso planeta, como é que essas movimentações tectônicas elas interferem nas atividades agrícolas, nas atividades extrativistas de todos os tipos, porque pensando bem, se nós estamos falando em atividades extrativistas como a extração de petróleo da crosta terrestre. Então, quando é que o petróleo ele foi se formando? Ele se formou do quê? Quais foram as condições para que ocorresse essa, essa transformação? No caso da mineração. Então, da onde que vem esses minerais? Como ouro, ferro, níquel e por aí vai. É aquela gama de minerais que nós discutimos um pouquinho. Então, da onde é que vem esses minerais? E trabalhar essas questões sobre as comunidades que estão vivendo aonde esses minerais são depositados pela natureza. E trabalhar uma questão do compromisso de sustentabilidade, como sustentar a vida nesse planeta, né? Como é que nós vamos manter a vida sustentável dentro dessa dinâmica, que é um ponto a ser debatido também. Então, a primeira coisa que nós vamos definir aqui, o que é rocha? Né? Então, quando eu falo em rocha, né? Nossa, a rocha é um elemento da natureza extremamente resistente. Mas, segundo a ciência, o que é rocha? Então, é um agregado natural consolidado de um ou mais minerais ou a mineraloides, cuja associação represente o processo de petrogenético comum. Então, é um agregado. Então, vários minerais eles vão se juntar, eles vão se conectar para formar uma rocha, que pode ser de apenas um mineral ou uma somatória de minerais. E esses minerais eles vão formar uma rocha com características próprias, né? Então, cuja representa o processo petrogenético. Então, a forma como essas pedras, essas rochas, elas são formadas e de formas diferentes. Então, cada classe de rocha, ela tem uma formação específica, né? Então, dentro dessa magnitude, nós temos que pensar que cada rocha, ela tem um processo que ela vai se formando durante milhões e milhões de anos, e também existe o processo que vai, assim, vai fazendo com que essa rocha, ela também se mude com o passar do tempo. E é um ponto que a gente vai falando aos pouquinhos para chegar às suas conclusões. Então, essa imagem aqui é de um paredão, né, em Itu, né? Então, ali em Itu, nós temos uma grande quantidade de paredões de granito, onde é praticado a prática da escalagem, né? E isso é um ponto, né, também interessante da gente discutir, né? Então, essas riquezas que são geradas pelo planeta durante milhões de anos e que nós, seres humanos, nós vamos nos beneficiar da sua existência. Então, no caso, como eu estava falando para vocês, nós temos três tipos de rochas, ou três grupos significativos de rocha. A primeira é a rocha ígnea, que é formado pelo resfriamento, pela cristalização de lava ou de magma. Então, no caso, essas rochas ígneas, elas são resultados de quando um vulcão, né, ele entra em erupção e ele expele, ele joga para fora uma quantidade imensa de magma, né? Pensando que esse magma, né, ele é um material mineral extremamente aquecido e quando ele é depositado, né, ele vem escorrendo pela costa, né, pelo vulcão. Com o passar do tempo, ele vem se solidificando e isso vai dar uma visão de formação de cristalização. Então, ele vai se solidificando, se tornando as rochas ígneas, né? Então, é a mesma coisa você pensar de ignição, né? Então, ignição, quando você provoca essa ignição, é a partir do derramamento, né, desse material extremamente quente que está no centro do planeta ou nas camadas superiores. Aí nós temos as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas por litificação, né, de sedimentos, acúmulo e a consolidação de materiais proveniente da degradação de rochas pré-existentes. Então, no caso, nós temos que pensar o processo da erosão.
Então, as rochas, elas sofrem o processo da erosão. A erosão, ela pode ser provocada tanto pelo vento, tanto pela água, pelas ações naturais da natureza e também pela influência de animais e de vegetais. Então, essa erosão, ela vai fazendo com que essa rocha, ela se modifique e se transforme com o passar do tempo, né, com a questão do acúmulo de material em uma determinada região, ela se modifica para um outro tipo de rocha. Então, essas rochas, elas são chamadas de sedimentares. E nós temos as rochas metamórficas, formadas a partir da transformação da mineralogia, mineralógicas, textuais e estruturais. Então, ela vai sofrendo uma metamorfose. Então, no caso, uma rocha que ela tem um início, né, ígneo, com alguns fatores, né, ligado à pressão, temperatura, a questão de, é, né, entre outros elementos, né, a reação entre outros materiais, ele vai se formar uma rocha metamórfica. Então, essa rocha ela vai ganhando uma outra característica, uma outra qualidade. Então, é importante da gente, né, fazer esse estudo desses três modelos, a ígnea, as sedimentares e a metamórfica. Então, esses três tipos de rochas, elas são a base para a formação da crosta terrestre. Aí nós temos aqui três tipos de grupos de rochas. Então, da onde que eles são formados? Então, a ígnea, né? Então, é a fusão, né, de rochas na crosta quente e profunda no manto interior. Então, sua cristalização, ela é a partir da lava ou do magma, que ele é expelido para fora do vulcão. Então, é formado essa rocha. As sedimentares, então, é o intemperismo e a erosão das rochas expostas na superfície, depositando, né? Então, assim, a deposição e o soterramento e a liquidificação. No caso, nós temos aí o arenito. Então, o arenito é um tipo de rocha que ele está ali na questão da decomposição. Então, a rocha, no caso, rochas que têm como característica a sua cristalização, ela vai se tornar areia, e essa areia ela é depositada em um local e com a pressão sofrida nesse grupo de minerais, ela vai se transformar em uma outra rocha, que é o arenito. E a metamórfica, então, rocha sobre alta temperatura e pressão nas profundezas da crosta e no manto superior. Então, a sua cristalização em estado sólido de novos minerais. Então, nós temos várias rochas que eles vão sofrer no processo, né, de elevação da sua temperatura e vão se mesclando os minerais cristalizados, né? Então, nesse caso, eles vão formando um outro tipo de rocha, que é a rocha que ele vai ter a intermediação entre dois grupos, né? Entre dois minerais ou mais. No caso aqui, nós temos a gneiss. Então, esse mineral, essa rocha, é uma rocha que tem essas características. Então, aqui nós temos, na imagem, então, aonde se forma cada uma delas. Então, a ígnea, ela está ligada diretamente ali na questão da formação, né, dos canais de lava e de magma, o arenito, a questão o sedimentar é a partir da decomposição, a questão da erosão dessas rochas, né, essas rochas vão se tornar um material secundário e depois a pressão e outras mudanças vai fazer com que ele se torne um produto, né, sedimentar. E a metamórfica, então nós temos dois tipos de rochas, né, essa rocha, ela se forma, depois ela vai sofrer a pressão, né, e outras modificações, agregando a ela outros componentes minerais. E isso vai se formar outros materiais bem significativos. Então, aqui nós temos mais ou menos um esqueminha como é que funciona esse tipo de formação, né? Principalmente a questão da sua cristalização. Então, nós temos o magma ele vai se, né, o magma aqui embaixo, ele vai ser expelido sobre a questão do vulcanismo e a sua consolidação. Aí nós temos a rocha vulcânica ou a rocha ígnea, o intemperismo, que é a questão da sua erosão, entre outras questões, a erosão do transporte, então esse material ele ao ser sofrer a erosão, ele vai sendo locomovido com o passar do tempo para outras áreas.
formando o que nós chamamos de sedimento, que vai ser depositado em um local, que vai sofrer os elementos da natureza, se formando como rochas sedimentares, e com essa rocha sedimentar também ela pode se transformar, sofrendo o processo de metaformismo. Então, essa rocha ela vai sofrer a temperatura da crosta terrestre, se modificando. Essa rocha ela também pode voltar aqui para um manto mais profundo, e isso vai fazer a sua fusão voltando a ser magma. Então, no caso, nós temos um ciclo das rochas, que também que é importante, né? Então, nós temos as rochas intrusivas, né? O segmento da exposição. Então, nós temos vários tipos de condições que vai fazendo com que haja a reciclagem da crosta terrestre. Então, a crosta terrestre ela está passando por constantes transformações. Qual o maior problema disso? Nós conseguimos testemunhar, né? Então, esses movimentos, eles ocorrem em uma velocidade extremamente baixa. Então, muitas vezes, nós, a vida do ser humano, que é uma vida extremamente curta em comparação geológica, nós não conseguimos acompanhar essas transformações, né, com os devidos cuidados, e é muito difícil você chegar a presenciar mudanças significativas na crosta terrestre. Então, isso é um ponto que a gente deve levar em consideração. E isso é um ponto importante de ser estudado, devidamente analisado, e isso é um ponto que nós vamos, né, realizar dentro dos estudos, o que nós chamamos de geologia. Então, as transformações no ciclo associado. Então, nesse ciclo que eu coloquei aqui para vocês, nós temos todo esse processo aqui. A formação de magma, então, o vulcanismo ou plutonismo. Então, essa rocha, ela vai voltar para os mantos inferiores, um manto inferior, ele vai se aquecer novamente e ele vai se transformar em magma. Então, no caso do tectonismo, a questão dessas movimentações dessas placas, a placa tectônica elas estão em constante movimentação. Lógico que muito lento, né? Então, esse tectonismo nós só sentimos em alguns momentos quando há um certo abalo e é causado a questão dos terremotos e também a questão do vulcanismo. Então, os desdobramentos e falhamentos. Então, no caso, as falhas, essa movimentação, ela pode causar a questão de formação de cordilheiras, né, que é quando uma placa e outra ela se choca, isso vai fazer com que haja uma elevação dessas placas e a criação de falhas geológicas, né, que é um ponto que favorece a questão dos terremotos, do vulcanismo, entre outras questões. Então, o metaformismo, então, quando as rochas elas sofrem as mutações, as mudanças a partir de pressão, de condições ímpares em cada situação. Os terremotos, como eu disse para vocês, os terremotos são quando as placas elas sofrem movimentações e às vezes essas movimentações elas são movimentações bruscas e isso causa os tremores de terras. Essa questão dos terremotos elas são mais comuns em regiões mais recentes, né? Então, aqui na América do Sul, nós somos uma placa mais antiga, então nós não temos tantos efeitos tectônicos dos terremotos, o sorgimento e o abatimento da crosta, né? Então nós temos essa modificação da crosta. A crosta ela está em constante transformação, que nós vamos ver um pouquinho dentro desse processo. Então esse processo é um processo interior, né? Interior da crosta. Então como essa crosta ela vai se renovando, né, a partir do passar do tempo. O processo é o processo que nós chamamos de exogenos, né? Ou a questão da superfície. Então, no caso aí nós temos o intemperismo das rochas, então a questão das modificações que ela tem a partir, né, da questão da chuva, do vento, das árvores, da questão de corpos biológicos ou não. A erosão e o transporte de sedimentos. Então, com a erosão, esses sedimentos eles são depositados em uma outra região. Então, uma rocha, quando ela sofre o processo da erosão, que ela se torna outros elementos, ela vai ser levada pela água da chuva e sendo depositada em um lugar. E a denudação da cadeia de montanhas. Então, a cadeia de montanhas, quando ela tem né, a sua parte superior, ou aquela parte mais direta ao ambiente, ela é removida.
né? Então, a questão também da questão da, da vegetação que vai acelerar o processo de erosão, né? Então, é um ponto que a gente deve sempre estar trabalhando aí. Então, aqui nós temos, né, no caso, né, como seria o interior do nosso planeta, então, sempre levando em consideração que essa imagem é uma imagem, assim, idealizada, levando em consideração que nós não temos ainda condições tecnológicas para chegar até uma certa profundidade, então, nós vemos mais ou menos os modelos estáticos e os modelos dinâmicos, né? Então, no caso estático aqui, nós temos que pensar o manto superior, zona transicional, manto inferior, núcleo exterior, núcleo interno. Então, essa questão aqui é a forma estática, que não se muda. Então, baseado na composição química das camadas. Aqui é o modelo dinâmico. Então, o modelo dinâmico aqui é aquele modelo que está passando por transformação, né? Então, as transformações, né, principalmente ligado à questão, né, desses movimentos, desses níveis, no caso, a astenosfera, a mesosfera, o nível D, o núcleo externo, a zona transitória entre o núcleo externo e o núcleo interno. Então, nós temos toda essa dinâmica aí em todas essas partes do nosso planeta, pensando no seguinte, que nós temos vida graças a essa movimentação. Então, nós podemos fazer uma comparação assim, ou assim, analisando estudos, né? Como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu assisto muito vídeos de outros, né, de outros cientistas, de outros pensadores, né? Um dos mais importantes que eu acho que eu vejo muito a questão do Sérgio Sacani. O Sérgio Sacani ele explica muito bem essa questão de que uma das características para a manutenção da vida no planeta é o vulcanismo, principalmente, né, o vulcanismo e o tectonismo, porque há a reciclagem da crosta, né? Então, essa crosta ela está em constante transformação e isso favorece a manutenção da vida em todos os sentidos. Então, depois desse esquema, nós vemos aqui as placas e para onde essas placas estão se movimentando. Como eu disse aqui para vocês, nós estamos na placa sul-americana. Essa placa é uma placa mais antiga, mas aqui no Pacífico nós temos o que nós chamamos de Círculo do Fogo, né, que começa lá próximo da costa continental da Ásia e chega até aqui próximo, né, da América do Norte e parte aqui da placa de Nazca. Então, essa região ela é conhecida por ter uma grande atividade sísmica e atividade vulcânica. Então, a maior parte dos vulcões ativos no planeta está localizado nessa região. E também algumas localidades aqui na Europa, principalmente na costa, né, um dos mais famosos, né, o vulcão do Vesúvio, né, que provocou um dos desastres históricos mais interessantes de ser estudado, que é o desastre, né, que varreu da face da Terra a cidade de Pompeia e a cidade de Herculano. Então, aqui nós temos uma visão do vulcanismo. Então, cada pontinho desse aqui são vulcões, né? E onde ocorre as maiores partes dos abalos sísmicos, né, presentes no planeta. Então, no caso, nós temos aqui, nessa partezinha, são as cadeias mesooceânicas e falhas, né, transformantes. Então, existem essas falhas né, nessas placas, e essas falhas elas vão fazer com que essas placas se movimentem. Então, em alguns locais do mundo, essa dinâmica dos continentes elas estão se alterando, mas foi aquilo que eu falei para vocês lá no começo. Essas movimentações elas são tão lentas, que a vida de um ser humano muitas vezes não é o suficiente para presenciar mudanças significativas nessa dinâmica da crosta, né? Essas movimentações elas demoram milhões e milhões de anos para ocorrer. E isso, né, pode causar alguns impactos, principalmente na questão da vida, né, no planeta. Então, aqui nós temos os limites das placas, né, que é esse quadradinho. Então, nós temos o limite que essa placa ela exerce, as falhas delas. Então, nós temos a questão dos focos, né, focos rasos de terremotos, que são terremotos mais próximo da superfície, e a parte mais e as bolinhas verdes significa intermediários. Então, em uma profundidade intermediária onde ocorre essas movimentações sísmicas. E isso provoca, né, no caso não tem
tantos impactos em terremotos significativos. E o azul, que é em zonas profundas. Então, no caso, se nós olharmos aqui para a América do Sul, nós vemos que a maior parte dessas movimentações, elas são profundas. Só que onde hoje nós temos o Chile, né, o Equador, a Colômbia, onde há uma movimentação mais rasas. Então, ali nós temos alguns casos de terremotos. Não se dá para comparar como ali a região do Japão, aonde, né, os terremotos fazem parte do dia a dia da sua população. Então, as pessoas já são treinadas para situações de risco, né? Então, nós temos essa questão que nós devemos levar em consideração aí. Então, no caso, limites divergentes, né, que são as placas que se afastam mutuamente, né, formando uma nova litosfera oceânica. É formada pelo aumento lateralmente da dimensão das placas. Então, alguns estudos apontam que a placa da América do Sul e a placa da África, eles estão se distanciando a uma certa velocidade, né, ano a ano. Então, daqui a alguns milhares de anos, a África e a América do Sul, elas vão se distanciar cada vez mais, né? E isso causa as movimentações e a formação de outras formas de organização, né, continental. Limites convergentes. Então, as placas se colidem entre si, ocorrendo o processo de encurtamento crustal ou reciclagem. Então, a dimensão da placa diminui tanto por desdobramento e a formação de montanhas, como, por exemplo, ao manto. Então, no caso, a Cordilheira dos Andes é um evento disso, né? Então, limites convergentes. Então, houve um choque onde houve a elevação da Cordilheira dos Andes. Então, olhando para o nosso quintal, né? Olhando para o quintal de outras localizações do planeta, o Himalaia também é um exemplo disso. A Índia, né, segundo projeções, né, a Índia era uma ilha que veio e se chocou com a placa que formava ali a Ásia. Então, isso fez a questão de que esse choque, ele provocou o desdobramento, né? Então, no caso, aí, a formação da cordilheira do Himalaia, né? Então, tem todos esses movimentos. Os limites conservativos. Então, as placas interagem por deslizamento lateral e horizontal, sem haver a construção da litosfera. Então, são movimentos onde uma placa e outra elas estão passando em conformidade uma do ladinho da outra. Né? Então, elas não formam desdobramento, porque o desdobramento ou é um choque, ou uma placa ela entra por debaixo da outra, provocando o que nós chamamos de reciclagem da crosta. Então, a crosta ela é renovada. Então, a parte antiga ela é jogada para dentro e há uma parte nova, ela emerge. Então, é importante nós focarmos isso. Aqui nós temos o exemplo, né? Então, os limites divergentes. Então, é quando essas placas, elas abrem e elas vão cada uma para um lado, formando ali uma modificação na crosta terrestre, afastando uma placa da outra. Os limites, no caso aí, o transformantes, né? Então, no caso, eles estão ali, um passando do lado do outro, sem ter modificações gritantes na crosta. E nós temos os limites convergentes, que é uma placa passando por debaixo da outra, formando outras formações, como a questão da formação de montanhas e cordilheiras. Aqui nós temos exemplos, né, bem assim, imagens sobre isso, né? Então, no caso, cada um desses modelos aí, né, aplicados em sua visão, né? Então, nós temos a questão da divergência entre outros modelos, né? E esse caso mostra como é que eles agem dentro desse processo. Então, aqui já estou deixando aqui para vocês a tarefa, né? Quais são as tarefas que nós vamos aplicar, né? Então, é interessante fazer a medição do conhecimento adquirido nesse processo. Então, aqui nós temos a localização dessa atividade e aqui nós temos as referências desse vídeo, né? Que foram as referências sobre essas curiosidades, essas questões voltadas para as transformações, né, da crosta terrestre. Bem, então, com isso, eu termino aqui o vídeo, né? Agradeço aqui o apoio, né? Então, se você gostou do conhecimento, né, sobre os temas que nós estamos discutindo, dê o seu like aqui,
Se você gosta, né, desses conteúdos, se você está achando interessante esse compartilhamento, né, de informações, se inscreva no canal. Se você acredita, né, no meu trabalho, se você gostaria de ver esse conhecimento mais próximo a outras pessoas também, compartilhe, né? E aqui fica o meu convite, né? Porque estudar sempre é um bom convite. Muito obrigado e até a próxima.